Se você acabasse ficando preso no meio do nada e desse de cara com um culto bizarro que vai tentar te transformar em um espantalho, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar dois irmãos tentando sobreviver e escapar de um culto maligno, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os taxidermistas malucos em Korn. Esses jovens estão prestes a aprender que é uma péssima ideia andar no milharal à noite. Tony e suas amigas estão em um tipo de labirinto de terror no meio de um milharal, onde não pega nem sinal. Porém no caminho as garotas acabam seguindo em frente e se separando de Tony, que fica sozinha no escuro sinistro e acaba sendo pega de surpresa por alguém. Ao mesmo tempo, as amigas de Tony são abordadas por um cara. Ele pergunta se elas haviam visto um homem de mais de 2 metros de altura e com uma cicatriz no rosto por aí. Porém as garotas pensam se tratar de parte do show e saem rindo, dizendo não ter medo. O que elas não sabiam é que esse cara, que eu chamarei de doutor, voltou para o barracão e se encontrou com seu lacaio Ouris. Nessa altura, Ouris já havia prendido Tony em uma tábua e preparado tudo para que o doutor começasse seu trabalho, ou melhor, arte, como eles chamam. E isso é nada mais do que transformar Tony em um espantalho. Algum tempo depois, o trio composto por Dom e os irmãos Tia e Carrie estão de viagem, passando por uma estrada cercada de plantações de milho pelos dois lados e conversando a respeito da vida. Aparentemente, o pai biológico dos irmãos os abandonou do nada, deixando para trás apenas um canivete para Carrie, e Dom se tornou o padrasto dos dois logo após isso. Aliás, Tia está estudando para ser médica, e Dom é um vendedor de sementes. De repente, o pneu do carro fura, e Dom sai para ir até a casa mais próxima em busca de ajuda, ao invés de usar o step, que parecia estar em bom estado. O problema é que após algum tempo, o cara volta com a má notícia de que não havia ninguém lá. Por isso, Dom acaba tendo que ir até a cidade mais próxima, o que com certeza vai demorar, e por isso ele pede que fiquem no carro. Porém, a dupla de irmãos não consegue ficar parada no veículo e sai para andar pelo milharal em busca de conseguir alguma ajuda. E apesar do clima sinistro naquele local por conta do espantalho, ambos continuam em frente. Logo mais, eles chegam a uma casa na fazenda para ver se havia alguém, e bom, de fato tinha. E o cara era bem assustador e suspeito, diga-se passagem. Só que ignorando isso, os irmãos decidem testar a sorte e entram na casa do jovem. Lá dentro, eles veem que a casa estava cheia de animais empalhados por todos os lados. O cara explica que fazia taxidermia por hobby, e diz que caso os dois não liguem para isso, podem passar a noite ali, o que de fato eles aceitam. Só que como Tia estranha muito essa situação, o Simon se toca que nem se apresentou para eles ainda, e decide que chamá-los para uma festa que vai acontecer ali perto ajudaria a disfarçar sua esquisitice. Então Tia deixa para trás um bilhete no meio da rua e volta para casa. No caminho ela até percebe algo de estranho no espantalho, porém ela não investiga mais, mesmo que um pingo de sangue tenha caído em sua mão. Após isso, o trio parte para a festa, e apesar de Tia pedir para ficarem ali por conta da falta de sinal na região, Carrie diz que não tem problema, já que é possível que Dom nem volte essa noite. Ok, tudo bem que as pessoas se divertem com diferentes tipos de coisa, mas passar a noite escura em um labirinto no milharal é demais, né? Fora o perigo de ser atacado por alguma cobra venenosa como uma cascavel ou aranhas, ainda existe o claro risco de ser sequestrado por algum louco, assim como realmente aconteceu. Afinal, você está no meio do nada e no escuro, e o local não parece ser muito confiável, dado que alguém foi sequestrado ali e não foi notado por ninguém. Ou seja, não havia nenhum segurança em volta, ou cercas que impedissem algum maníaco de entrar. Dessa forma, fica bem claro que esse definitivamente não é um bom lugar para ficar à noite. E já falando dos irmãos, de fato não há nenhum motivo para desconfiar de Dom, e ele até parece ser um cara legal. Mas o fato de ter preferido abandonar os dois ali ao invés de usar o step que parecia estar em boas condições, parece no mínimo suspeito. Ainda mais quando pensamos que ele se tornou o padrasto dos dois logo após o pai dele sumir. Isso por si só poderia não levantar nenhuma bandeira de alerta nos irmãos, mas se qualquer um deles fosse checar o porta-malas para pegar alguma ferramenta para se proteger nesse local desconhecido, eles também veriam que o pneu estava em boas condições, e com certeza poderiam tomar mais cuidado daqui pra frente. Mas digamos que não é o caso, já que dificilmente vai ter uma atitude inteligente daqui pra frente. Afinal, quem aceita entrar na casa de um cara que claramente parece ser um esquisitão? Pior ainda é aceitar sair de perto do carro e seguir o jovem para a festa, mesmo já tendo visto que ele curte empalhar animais, o que pra mim é bem estranho. Mas mais estranho ainda é Tia não perceber que uma gota de sangue havia caído em sua mão. Afinal, não precisa ser nenhum cachorro treinado para sentir o cheiro característico de sangue. Ainda mais quando lembramos que ela estuda para ser médica. Pouco tempo depois, eles chegam na festa e percebem que na verdade não havia festa nenhuma naquele lugar. Para piorar, um policial chega ali, revista Simon e decide levá-lo preso por nenhum motivo aparente, como se fosse por algo passado, já que o cara havia até sido expulso da região. Mas Tia não consegue ver isso acontecer e interfere na situação dizendo ser prima do cara. E ao contrário do que ela esperava, o agente decide levar os 3 jovens para a delegacia. Por isso, ela tira uma foto do agente e diz que sua mãe é uma juíza federal. E aí, sendo confrontado desse jeito, o policial acaba deixando o trio e indo embora. Após isso, Carrie confronta Simon a respeito das mentiras, pois aquela casa de antes nem era dele, já que ele havia sido expulso da região. E em resposta, Simon diz que a casa estava abandonada e ele apenas entrou. De alguma forma, os irmãos ignoram isso e seguem em frente, chegando em uma festa fantasia
fantasia escondida que estava acontecendo em um silo. Lá dentro, o trio começa a beber e se divertir. Bom, mais ou menos, né? Já que Simon realmente parece não ser bem visto ali e acaba sendo excluído de certa forma. Fora isso, Tia e Carrie conhecem alguns jovens que os chamam para ir a outro lugar. E como os dois irmãos se apresentaram como primos de Simon, os jovens chamam o esquisito para ir também. Porém, quando estavam chegando lá, a caminhonete do grupo começa a ser seguida por uma viatura. Então Simon estaciona no meio de um milharal e sai correndo dali junto com outros jovens. Vendo isso, Tia dirige um pouco mais para dentro do milharal com o resto do grupo. E aí ela deixa o veículo e adentra no labirinto. Após andar um tempo, Tia, Carrie e os outros chegam em uma pequena festa de terror que estava acontecendo no meio do milharal. E eu nunca vi um lugar para ter tanta festa no milharal. Tia até diz para Carrie que os dois não deveriam entrar, mas no fim ela acaba sendo convencida a ficar só um pouco. Enquanto entrava na festa, ela olha para uma casa distante e vê um homem bem grande lhe observando. Tia e Carrie arranjam duplas para ficar ali dentro bebendo e se divertindo, mas ao contrário deles, uma garota se separa do grupo e não demora muito para ser capturada pelo gigante Ouris, sem nem conseguir resistir. Nesse momento, em outro lugar, Carrie decide que não quer ir embora ainda e vai curtir com uma garota. Assim, Tia fica sozinha e acaba escutando um grito. Ela decide ir investigar, mas antes que vá muito longe, acaba se encontrando com Simon. O cara chama ela para ir embora, mas Tia não dá ouvidos e se afasta dele. Em seguida, ela se senta para descansar e acaba vendo Ouris carregando a garota desacordada para uma casa. Na manhã seguinte, os dois irmãos acordam na casa abandonada de Simon, porém o estranho é que nenhum deles se lembra de como chegou ali. Pensando nisso, Carrie desce até a cozinha e confronta o cara. Afinal, Tia acordou sem roupas, mas Simon diz que não teve nada a ver com isso e que dormiu no sofá. Então Carrie parece ignorar que estava a ponto de bater no cara um segundo atrás e se senta na mesa para comer a comida que Simon fez e falar mal dele para Tia, chamando o cara de vampiro por não sair no sol, entre outras coisas. Bom, podemos dizer que o que mais está faltando para essas pessoas é bom senso. Já começou errado quando os irmãos saíram de perto do carro e aceitaram ir para um lugar desconhecido com um cara estranho. Mas como se já não bastasse, eles ainda testemunham Simon sendo enquadrado pela polícia como se fosse um criminoso perigoso e conhecido por ali. E mesmo assim, continuam seguindo ele sabe lá pra onde, sem pedir ajuda para o policial que tinha plenas condições de socorrê-los e auxiliá-los com o carro, chamando um guincho, por exemplo, ou levando eles até um mecânico ou um posto próximo dali. E eu nem vou me aprofundar sobre esses irmãos estarem ficando doidões em um lugar que não conhecem ninguém, né? A prioridade deles deveria estar em procurar um sinal de celular pelas redondezas e mandar uma mensagem avisando sobre sua localização ou pedindo resgate. Mas o mais estranho é que duas pessoas já desapareceram no mesmo lugar e em pouco tempo. Levando isso como parâmetro, podemos dizer que outras pessoas também já foram vítimas de Ouris e do Doutor. Então, como é que as autoridades não cercaram essa região e fizeram buscas a fundo para encontrá-los? Jovens desaparecendo periodicamente no mesmo lugar seria algo facilmente notável e que atrairia muita atenção, não só das autoridades como também da mídia. Isso já deveria estar em todos os jornais. Agora, deixando isso de lado, a melhor coisa que os irmãos poderiam fazer seria botar as pernas para funcionar e irem andando até a cidade mais próxima. Afinal, seriam apenas alguns quilômetros em linha reta, não demoraria mais que 2 horas para conseguir ajuda ou sinal de celular. Explicando o que Carrie falou, Simon explica que tem porfíria cutânea, uma doença que lhe causa problemas caso fique exposto ao sol, por isso ele fica o dia todo em casa. Mais tarde, os dois irmãos vão a uma pequena reunião que estava acontecendo no lago. Uma das meninas do grupo pergunta se Tia havia visto Hayley, a garota que sumiu na noite passada. Porém, Tia parece que pensar que o que viu era apenas um sonho e não fala nada. De repente, um cara chega ali e quase começa uma briga com Carrie, afinal, o recém-chegado estava se agarrando com a namorada dele. Mas o cara apenas bate na poupança da namorada para mostrar dominância ou algo assim, e fica por isso mesmo. À noite, quando os dois irmãos estão voltando para a casa de Simon, Tia conta para Carrie o que viu na noite passada. Mas antes que possam pensar nisso, eles percebem que algo estranho está acontecendo na casa. Então eles decidem espiar, e veem Simon se divertindo e conversando com aquele policial que parecia ter algo contra ele anteriormente. Pelo que parece, os dois são amigos e estão tramando algo, tanto que o policial até lhe oferece ajuda antes de ir embora. Vendo isso, os irmãos entram na casa e esperam por Simon. Assim que o jovem entra, ele é confrontado e diz que só fez aquilo para curtir um pouco com a cara deles. Mas a dupla não gosta nada disso e sai dali para ir em mais uma festa. E Carrie diz para Simon que caso Don chegue ali, ele deveria falar que os dois foram a uma festa de Halloween. O estranho é que assim que eles saem, Simon fala que não irá salvá-los de novo. Então Carrie e Tia pegam uma carona e rapidamente chegam no milharal onde fica a casa da festa. Lá haviam 2 casas e uma placa com a seta apontando para a casa assombrada. Mas depois que Carrie vai até o local, Tia percebe que a seta estava apontada para o lado errado. Só que já era tarde demais para chamar seu irmão, pois ele já havia entrado na casa de Ouris. E como lá estava cheio de pessoas, ele acaba não percebendo seu erro. O pior ainda é que ele acaba encontrando Hayley lá dentro. E aí, pensando que o corte em seu pescoço era maquiagem, ele inicia uma conversa. O mais estranho é que do lado de fora, Tia finalmente chega perto da casa. Porém, uma garota chamada Beat aparece na janela e pergunta se ela era uma das artistas. Mas vendo que Tia não entendia do que ela estava
falando, a garota fala que seria melhor ela sair dali. Tia não vai embora, mas decide ir até uma casinha que tinha ali perto do terreno. Ela acha um banheiro e se senta, porém a estrutura cede e ela cai no buraco de dejetos. Pois é, que dia ruim. Ao mesmo tempo, dentro da casa, os dois neurônios de Carrie começam a funcionar, e ele percebe que havia algo de errado com Hayley e com as pessoas ali. Então ele tenta sair rapidamente, e acaba sendo impedido pelo doutor e por Ouris. Por isso, o garoto age rápido e vai ao banheiro. Lá ele se lembra que tem uma irmã e sai para ver se poderia achá-la, mas é aí que as coisas pioram ainda mais, pois logo um vídeo é mostrado para os participantes da reunião, e eles se juntam para ouvir a explicação do doutor. O vídeo mostrava você deixando o like e apoiando o canal. Tô brincando, galera, mas deixa o like aí. Depois dessa parte, vemos um procedimento onde um homem era incapacitado para ser feito de cobaia para o gosto doentio dessas pessoas, que era empalhar os seres humanos, e o doutor explica exatamente como fazer esse procedimento da forma mais certeira e cruel possível. Só que assim que os malucos começam a falar como a vítima se sentia na hora da morte, Carrie acaba desmaiando e sendo cercado pelos cultistas. Do lado de fora, Simon aparece na cabana em que Tia havia caído para ajudá-la a sair da sujeira em que se enfiou. Ele até entrega o celular para ela, porém assim que a garota estava se preparando para sair, ele nota que havia um corpos ali embaixo, ou seja, ela estava em uma cova. A situação só piora quando Simon percebe que alguns caras estavam chegando ali para jogar Carrie na cova e impedi-lo de fugir. E como se isso não fosse o bastante, os jovens com quem os irmãos estavam saindo também acordam e contam que não se lembram de nada. Do lado de fora, Carrie se solta de alguma forma, bate nos caras que estavam lhe carregando e foge dali. Lá dentro da casa, o doutor escuta a comoção e para o que estava fazendo para ver o que havia acontecido. Ao chegar lá, ele descobre que existia um fugitivo e que a cabana estava trancada por dentro. Então ele ordena que Ouris dê um jeito nisso e volta para a festa. Sem perder tempo, Ouris faz o que foi ordenado e destrói a cabana de isopor com facilidade. Enquanto isso, Carrie se esconde no milharal para fugir da perseguição e acaba se encontrando com Dom, que finalmente voltou da cidade. O garoto conta tudo o que aconteceu e fala que não há como lutar contra Ouris, mas a descrição do gigante não assusta Dom, pois ele tem uma arma. Então ele entrega um celular para Carrie e fala para o garoto ir pedir ajuda para a polícia, enquanto que ele vai até a fazenda para ver se acha a Tia. Porém, Carrie decide que não sairá dali e os dois vão juntos. Ok, acho que eu não preciso dizer que esses dois irmãos estão agindo como se estivessem de férias, ao invés de realmente perceberem que estão no meio do nada e rodeados de desconhecidos. Se eles tivessem levado a situação mais a sério e procurado formas de sair dali desde o início, nada disso estaria acontecendo. Mas o pior mesmo é que Carrie nem checou se estava indo para a casa certa, e apenas foi entrando na residência de um desconhecido. Mas como já estava lá mesmo, a melhor coisa que ele poderia ter feito era usar o máximo de suas habilidades de atuação e tentar se misturar com o ambiente, por mais difícil que fosse. Afinal, suas roupas já o denunciavam um pouco. Se ele mostrasse que estava nervoso e desconfortável, com certeza seria notado. E foi exatamente o que aconteceu. De outra forma, Carrie poderia fingir estar à vontade e passar despercebido por alguma saída. E aqui fica bem claro que realmente esse culto está pegando várias pessoas para suas experiências bizarras. Dado o número de desaparecidos, é realmente estranho que o FBI não tenha chegado até essa cidade ainda, pois não importa o quão cuidadosas essas pessoas sejam, não seria difícil de serem pegas uma vez que o FBI realmente entrasse no caso, principalmente levando em conta que os desaparecimentos sempre acontecem perto deles. Outra coisa é que Tia, obviamente, não tinha como saber a gravidade da situação apenas com a fala de Bitch, mas aquilo poderia ao menos tê-la alertado de que havia algo de errado. Assim, ela poderia ter saído dali e corrido rapidamente para achar um sinal de celular. Por mais que ele seja isolado, com certeza deveria ter algumas antenas pelas redondezas. Aliás, a essa altura, podemos ter certeza que contar com a ajuda local é inútil, pois só existem duas opções para que esses desaparecimentos continuem acontecendo. Ou os policiais morreram, ou fazem parte desse culto. Além disso, algo que é basicamente uma regra é não perder a chance de eliminar ou incapacitar seus agressores. Carrie poderia ter feito isso sem problemas graças à sua faca, mas preferiu sair correndo. Isso é uma péssima decisão, pois não apenas não se livrou dos inimigos, como também os enfureceu, algo que só vai gerar mais motivação para capturá-lo. Mas o mais estranho mesmo é que Dom aparece ali justamente na hora em que a perseguição começou. No mínimo isso é algo para suspeitar. Apesar disso, Carrie realmente deveria ter feito o que Dom falou. Conseguir a ajuda dos agentes nesse momento seria a melhor escolha, pois existem muitas pessoas desse culto, e todas elas são bem ricas e cheias de recursos, até mesmo contratando seguranças armados. E mesmo que esses caras sejam uns inúteis, eles têm armas. A melhor atitude seria fazer com que elas fossem presas agora mesmo. E se tratando de Simon e Tia, tudo que eles podem fazer no momento é rezar mesmo. De volta à fazenda, o jovem que estava no poço começa a gritar e pedir ajuda. Então por algum motivo, os seguranças jogam uma corda e ajudam o garoto a sair. Mas assim que sai, ele ataca os caras e acaba sendo apagado por Ouris, que logo em seguida urina nas garotas. Assim que os homens saem dali, Bitch, a garotinha de antes, aparece no poço para falar com as meninas. Sem perder a oportunidade, Tia pega a corda deixada pelos seguranças e pede para a criança amarrar em algum lugar, e assim elas saem do poço. Porém, o trio nem consegue conversar muito antes de começarem a ser perseguidas pelos seguranças. Por isso, Bitch as leva
leva para uma piscina ali na intenção de que mergulhassem para se esconder. O problema é que Didi, a outra garota, não conseguia segurar a respiração e ficar embaixo d'água por muito tempo. Por isso ela acaba voltando à superfície e sendo capturada, enquanto que Tia fica na água sem ser encontrada e Beach sai correndo. Ao mesmo tempo, Simon sai debaixo dos escombros da cabana e Dom e Carrie vão ao celeiro ver se acham Tia. Eles de fato conseguem vê-la, só que ela estava muito longe. Tia estava escalando a casa de Beach e entrando em sua janela. Isso acaba fazendo barulho e o homem da patrulha percebe. Por sorte, Beach aparece e fala que foi ela que saiu para tomar um ar. Nessa hora, umas pessoas aparecem no celeiro carregando um corpo e os dois precisam se esconder para não serem notados. Enquanto que no quarto, Beach entrega uma toalha para que Tia consiga se secar. Além disso, a garota também conta que sua mãe foi capturada e que seu pai provavelmente foi morto. Pouco depois, o doutor aparece no quarto da garota para checar tudo e dar um aviso que se Beach voltasse a sair do quarto, nunca mais veria sua mãe. Assim que o cara vai embora, Tia chama Beach para sair dali com ela, mas como a garota não podia, a jovem vai sozinha. De volta ao celeiro, Dom e Carrie testemunham os cultistas abrindo uma pessoa, algo que os afeta bastante. Nessa hora, eles escutam um barulho e veem Tia saindo do quarto de Beach e entrando por uma janela no primeiro andar. Então, de repente, passa um segurança por ali e Dom o ataca, quebrando seu pescoço. Assim que faz isso, ele volta e ordena que Carrie se esconda no celeiro, enquanto que ele tentará achar um sinal de celular para pedir ajuda. E apesar de não concordar muito, Carrie obedece. Bom, eu realmente não consigo entender como o jovem viu um gigante de mais de 2 metros em sua frente e achou que seria uma boa ideia atacá-lo. Ainda mais levando em conta que haviam homens em volta. Mas também podemos dizer que foi isso que deu a oportunidade para que as garotas fugissem, pois se não fosse tal coisa, a corda provavelmente teria sido recolhida. Além disso, como as garotas acharam que seria uma boa ideia se esconder em uma piscina, a água ali estava claramente cristalina e seria fácil de serem vistas. Bom, isso se os seguranças não fossem cegos, né? Porque de alguma forma eles não viram as garotas ali na água, e elas também estão cercadas por um milharal. Se esconder na plantação com certeza seria mais seguro e mais inteligente, mas já deu pra ver que isso tá em falta nessa galera. Fora que não faz sentido nenhum Tia entrar no quarto de Beach. Além de ficar exposta durante a escalada, ela poderia ter sido pega lá dentro, e não é como se subir lá tivesse algum benefício. Já se tratando de Dom e Carrie, eles poderiam ter se aproveitado do fator surpresa e dado golpes certeiros para eliminar os cultistas que estavam dentro do celeiro. Assim poderiam ter menos inimigos mais pra frente e até conseguir mais armas para se defenderem. E é muito estranho e suspeito que o vendedor de grãos tenha tanta capacidade e frieza na hora de finalizar alguém e ser tão rápido e preciso nisso. Com certeza essa atitude deveria gerar alguma desconfiança por parte de Carrie. Outra coisa que não faz sentido é essa garota voltar para dentro da casa. Afinal, mesmo que seu irmão estivesse lá dentro, ela estava desarmada e não poderia fazer nada contra dezenas de cultistas, sem falar os seguranças e Ouris. A melhor ideia realmente era correr até ter sinal no celular e ligar para o FBI ou qualquer outra instituição federal. Ao mesmo tempo, em casa, o doutor acaba se irritando com Beach fazendo barulho e vai até o quarto dela. Ele fala que está na hora da garota crescer e a leva para baixo. Lá ele diz que já passou da hora da sua filha saber sobre o segredo da família. Assim ele fala para alguém levar sua filha e começa a apresentar o concurso para os artistas do culto. No caso, o concurso é para ver quem fez o melhor empalhamento sem danificar o corpo. Porém, Reinaldo, um dos participantes, parece não gostar de como o doutor está fazendo as coisas e discute com ele a respeito de favoritismo, algo que não agrada a Ouris. Mas enquanto as pessoas não estavam olhando, por algum motivo, Tia entra no meio dos corpos empalhados e fica parada para se passar por um deles. Porém, ela não tinha marcas de ter sido cortada, por isso rapidamente ela começa a chamar a atenção de todos e ser observada de perto. Para sua sorte, na hora que ela estava para ser revelada, uma trapaça é descoberta pelo Reinaldo e o doutor finaliza uma das cultistas, fazendo com que a atenção seja desviada de Tia. E bom, assim fica provado que não havia favoritismo ali. Tia aproveita a distração dos participantes e sai andando de fininho sem ser percebida. Após isso, ela engana uma mulher e a apaga para poder roubar sua roupa e passar despercebida pela festa. O problema é que isso não dá muito certo, pois a mulher por quem ela estava se passando fazia parte de um trio de doadoras, que logo em seguida teriam que tirar os óculos e mostrar a todos o que fizeram no olho direito. Tia se recusa a fazer isso e acaba deixando o clima esquisito. Para piorar, Beach passa ali e reconhece Tia. O doutor percebe algo de estranho, por isso ele vai até ela e retira o disfarce. Vendo que não podia mais ficar ali, Tia se vira e sai correndo. Porém nesse momento, Dom aparece na porta e segura a garota, entregando ela para o doutor e avisando que Carrie estava no celeiro. Nessa hora é revelado que Dom é filho do doutor e que o pai dos irmãos foi o primeiro trabalho feito por Dom. Nesse momento, Carrie, que havia escapado do celeiro, aparece ali e quebra a porta. Com isso ele chama por Tia e os dois saem correndo. Infelizmente, Carrie é rapidamente capturado e levado ao laboratório de Ouris, enquanto que Tia consegue se esconder. Sem ser vista, ela vai até a janela que fica no laboratório de Ouris e vê seu irmão preso a uma mesa. Mas antes que possa fazer algo, o doutor e alguns capangas chegam ali para mexer com o garoto. Durante a conversa, o doutor fala que ouviu dizer que os irmãos dormiram
saíram na casa de Ouris. Escutando isso, Carrie acaba deixando sair o nome de Simons, pensando que ele era um deles. O estranho é que o doutor não conhecia ninguém com esse nome, e manda seus homens irem revistar a casa. Para piorar, Carrie acaba ofendendo os caras, e o doutor ordena que façam uma cirurgia no nervo da perna dele. Ok, não temos como julgar essas pessoas por parâmetros normais, mas eu não acho que mostrar para sua filha que você finaliza pessoas e as empalha seja muito bom para a construção de caráter dela. E nesse concurso dá pra ver de uma maneira ainda mais clara o quão grande é esse culto, e o tanto de pessoas que eles já pegaram. Baseado nisso, é certeza que seria impossível que eles continuassem em atuação, pois o FBI com certeza já teria ido atrás deles. Mas o pior de tudo isso, e provavelmente a coisa mais burra que aconteceu, foi Tia simplesmente se expor sem razão para os cultistas. Se ela queria passar despercebida, era bem mais fácil ter se esgueirado pelo canto. Era muito melhor do que fingir que era um espantalho, né? Afinal, foi o que ela fez depois de quase ser pega. E esses cultistas também são cegos, pois qualquer pessoa conseguiria ver na visão periférica que tem movimento em volta. É completamente improvável que Tia realmente conseguisse passar despercebida por todos, ainda mais levando em conta que ela era o centro das atenções até pouco tempo. Seria um plano muito mais eficaz ter ido para o segundo andar e fugido pelo quarto de Beach, se bem que nem era para essa garota estar dentro da casa. Fora isso, podemos dizer que eu tinha razão, e Dom realmente estava escondendo algo, mas também não podemos culpar os irmãos, afinal não estava tão na cara assim. Por sorte, Carrie desobedeceu Dom e conseguiu resgatar Tia, mesmo que isso tivesse custado sua liberdade e sua perna. Aliás, ofender aqueles que lhe prenderam é sem dúvidas uma péssima escolha. Algum tempo depois, Tia volta e entra no porão. Ela quase é pega por Ouris e por outro guarda. Sua sorte é que nenhum dos dois parece ter visão periférica, e acabam não vendo ela. Essa mulher deve estar usando a capa do Harry Potter e a gente não sabe. Então ela rapidamente se esconde embaixo de uma mesa e vê Ouris abrindo a perna de Carrie com uma serra circular. Nesse momento, de alguma forma, Simon aparece ali embaixo com Tia e explica que está ali por vingança. Agora, do que ele está se vingando a gente nunca vai saber. Com isso dito, os dois começam a formar um plano para salvar Carrie. O problema é que Dom também aparece do nada e expõe os dois. Ele soca Simon e captura Tia para mostrar para ela o que aconteceu com a perna de Carrie. Assim que Tia é liberada do aperto de Dom, ela pega uma arma que havia ali e atira no cara, ou pelo menos tenta, já que a arma não tinha munição. Depois disso, Dom fala para Tia como acabou com o pai dela. Só que sem que Dom perceba, Simon acorda e joga para a garota o carregador que havia pego no bolso do cultista. Então, sem dar chance para o falso padrasto, Tia descarrega o pente todo nele, praticamente se esquecendo que ainda tinha Ouris. Aí, como não tinha mais nenhuma bala, Ouris vai para cima dela. Por sorte, Simon chama a atenção do gigante e consegue tempo para que ela pegue Carrie e saia dali, mas ele sabe que só vai atrasar sua irmã, por isso manda ela sair sozinha. Logo que Tia sai dali, Ouris aparece e agarra a perna do jovem, tirando sua carne, mas de alguma forma Carrie ignora a dor e sai correndo dali. Porém, ele não vai muito longe antes de cair no buraco dos corpos. Ao mesmo tempo, o doutor está preparando tudo para que possam sair dali o mais rápido possível, mas como Beach estava louca para ver a mãe, o cara decide levá-la até um trailer onde estava o corpo empalhado da mulher, e aparentemente Beach já sabia que sua mãe estava assim e não ligava muito. Após isso, o doutor coloca a filha no carro e ordena que os seguranças queimem tudo. Em paralelo, Tia vai até o buraco e tenta ajudar Carrie a sair de lá. O problema é que o doutor aparece em suas costas e a golpeia com um dos aparelhos criados para incapacitar as cobaias, e com isso, os dois irmãos são capturados. Tia é colocada em uma cruz como se fosse um espantalho, e Carrie é jogada em sua frente para ser finalizado por Ouris. Por sorte, Simon aparece e impede o cara de fazer isso, batendo nele e chamando sua atenção para dentro da casa que estava queimando, para não sobrar provas de nada. Assim que o grandão entra na casa, Simon sai pela janela e vai ajudar Carrie. Porém, antes que ele possa fazer algo, o doutor aparece e lhe golpeia por trás. O mais estranho é que assim que o doutor ia finalizar Simon, Beach também aparece e o golpeia com aquele equipamento de capacitar. E enquanto tudo isso acontecia, Ouris ficou lá dentro da casa em chamas, como se não quisesse sair. Após pararem o sangramento da perna de Carrie, todos vão juntos e tiram Tia de cima da cruz do modo mais sutil possível. E no lugar dela, eles penduram o doutor e saem dali pela manhã. Ok, podemos dizer que a maioria das coisas aqui poderiam ter sido evitadas com bom senso e uns óculos, porque esse tanto de vezes que os capangas deixaram de ver alguém que claramente estava em seu campo de visão são muitas. É praticamente improvável que Tia realmente conseguisse ficar indetectável na hora que estava entre os seguranças e Ouris, a não ser que ela seja o Drax. O mais estranho disso é como exatamente Simon foi parar ali embaixo da mesa com Tia. Só se ele foi levado depois de brigar com Ouris, mas o fato dele não estar amarrado é meio estranho. Aliás, como o Dom sabia que o cara estava escondido exatamente naquele lugar? São perguntas que provavelmente nunca saberemos, mas uma coisa que podemos dizer é que toda essa operação poderia ter acontecido de uma forma muito mais fácil. Primeiro que Tia poderia ter se aproveitado de sua incrível falta de presença para finalizar Ouris por trás, pois apesar de ser um gigante e ter bastante massa, o cara ainda é um humano e cairia se fosse golpeado na cabeça por uma lâmina. Mas como não fez isso, ela poderia no mínimo ter guardado um tiro para ele, pois Dom seria finalizado facilmente com um tiro. Não havia necessidade de gastar todo o pente, e com a arma em mão seria bem
bem mais fácil sair dali com segurança. Além disso, eu realmente não consigo entender como Carrie conseguiu correr mesmo após todo o estrago feito em sua perna, mas enfim, né? E Simon poderia ter acabado rapidamente com isso, chamando seu amigo policial para ir até a casa do culto finalizar a galera. E caso o policial fizesse parte do culto, ele poderia aproveitar a amizade que tinha feito com o cara para pegá-lo desprevenido e roubar a sua arma, o que também facilitaria sua missão de se vingar do culto por um motivo desconhecido que nunca vamos saber. Aliás, também ficou claro que Beach sabia que sua mãe não estava mais viva, e dá para entender que ela não queria sair de perto dela sendo uma criança, mas ela claramente sabia que não poderia ficar com o seu pai muito mais tempo. Então a melhor coisa teria sido avisar os jovens a respeito de tudo o que estava acontecendo ali desde o início. Assim eles teriam saído e buscado ajuda, o que evitaria todo esse desastre. Outra coisa estranha é o motivo exato do porquê Ouris ficou na casa em chamas. Ele não parece ser muito inteligente, mas mesmo assim conseguia ser stealth o bastante para entrar no milharal e sequestrar as pessoas sem que elas pedissem ajuda. No mínimo ele poderia sair da casa. E nesse final podemos dizer que a falta de olhos nas costas realmente é um problema grave, né? Eu só acho que os jovens poderiam ter chamado as autoridades e entregado o maníaco cultista para eles. Assim o resto do culto também poderia ser capturado, e os 4 impediriam que outras vítimas acontecessem. Mas digamos que Ouris não morreu, já que no final, em uma tela escura, dá pra entender que ele escapou da casa e salvou o doutor de virar um espantalho permanente por ali. Fala galera, esse foi como derrotar Korn. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você tivesse a chance de voltar no passado para pegar um terrível serial killer, o que você faria? Quer saber como sobreviver caso se torne o alvo de um assassino implacável? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se inscrever no canal para aprender a ter bom senso e como agir caso fique preso em uma cidade pequena e estranha. Afinal, nunca se sabe quando você vai precisar escapar de um culto de taxidermistas.